ao vivo já. Tá aberto aí? Ai, não. Dá. Vamos lá. O maridão deu uma entradinha aqui agora pra pegar o paninho da Tata. Primeiramente quero dar boa noite e sejam bem-vindos à live da autoestima que eu vou fazer em colaboração com a psicóloga Eliane Rosa. Eliane, se você tiver aí, já dá um alôzinho aqui pra mim, pra eu colocar você, tá bom? É um tema muito controverso, né? Muitas das pessoas não entendem, né? Que a autoestima faz parte da gente e ela anda de mãos dadas com o autocuidado, né? E a gente acaba deixando de cuidar da gente para cuidar do outro. E isso é algo que prejudica muito a nossa saúde mental e física. Que a autoestima e o autocuidado, eles estão diretamente ligados à saúde, que pode ser física, emocional, e por isso ela é tão importante. É muito importante para você ter um tempo só para você. Esses dois pontos, eles nos ajudam a entender o nosso valor como pessoa e são fundamentais para nós. A atenção que a gente dá a aspectos simples da nossa rotina, como o cuidado que nós temos com o cabelo, que nem hoje eu tive um cuidado todo especial com o meu cabelo, tive que fazer essa surpresa pra vocês, que eu estava uma morena iluminada, agora eu tô uma morena, de verdade. Com o meu cabelo hoje, quis fazer uma maquiagem um pouco mais elaborada, né? Dei essa curvadinha no meu cabelo, que eu gosto de deixar ele assim, com essas ondinhas. Meu cabelo, ele tem ondinhas naturais, mas eu gosto delas assim mais trabalhadinhas, né? Como vocês podem ver, hoje eu tô estreando o meu cenário. Backstreet Boys. Temos aqui, ó, todos os elementos que eu escolhi, tá bom? Ó, varinha aqui, ó, do Harry Potter, que eu gosto muito. Essa foto é maravilhosa. Mas voltando a falar sobre a atenção que a gente dá pra gente, né? São aspectos que são simples da nossa rotina. Cuidado com o cabelo, com a pele, a roupa que a gente vai vestir, né? É tudo de muita extrema importância. Hoje eu tive todo um cuidado comigo para preparar essa live para vocês e para falar um pouquinho com vocês sobre autoestima, né? Eu recebi esse cenário lindo, maravilhoso, também para deixar tudo assim bem com a minha carinha mesmo, né? Esse cenário é da Create Wall, da Letícia. Letícia, tô vendo você aí. Beijo, amiga, eu amei muito, super recomendo, tá? A gente acha que essas pequenas coisas que a gente age, que a gente faz, não são é supérfluo, não vou fazer isso pra mim hoje, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu vou parar pra arrumar cabelo, A gente quer muita praticidade, às vezes a praticidade, ela nos faz refém, e a gente acaba deixando de cuidar da gente, né? E a gente acaba caindo no esquecimento. Mas são nas pequenas ações que o autocuidado se inicia. E ele tem como consequência o aumento da nossa autoestima, não é verdade? Quem aí
Já se sentiu assim, jururu pra baixo, ai, não quero fazer isso, ai, não quero fazer aquilo, ai, hoje eu não tô afim. Mas é nesses dias que você não tá afim que você tem que fazer. É nesse dia que você tá jururu, tá pra baixo, que você tem que cuidar de você, que você tem que separar um tempo pra você. Um tempo pra você se cuidar, um tempo pra você meditar, um tempo pra você comer aquela comida que você gosta. A autoestima, ela vai além da parte externa, da carcaça da gente. Ela vai ali até aspectos mais profundos da nossa alma, da nossa personalidade, das nossas características, né? Li, você já chegou? Você tá aí? Peça aí pra participar, querida, pra eu colocar você, que eu não sei fazer isso aqui ainda. Então, essa live a gente preparou com muito carinho pra vocês. Eu e a Eliane Rosa, ela é psicóloga. Ela vai se apresentar aqui. Eu quero falar oi aqui pra quem já tá aqui. Oi, Camila. Oi, Lê, você tá aí, tô te vendo. Oi, Vi. Oi, Fê. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão... O som tá gostoso de escutar? Vai entrar agora. Vamos lá, Lê. Ai, oi, lindona! Cheguei! Chegou! Eu coloquei um somzinho ambiente, mas acho que eu vou tirar, né? Pra ficar mais fácil da gente se escutar. Ou vou colocar bem baixinho, deixa eu ver. Aí. E aí, Li? Como você tá? Maravilhosa essa anfitriã! A gente tenta, né? A gente se arruma, se ajeita, tem que se dar o jeitinho aqui. Com 3 crianças, a gente se vira nos 30. Eu tava aqui falando um pouquinho sobre como a autoestima e o autocuidado, eles andam juntos, né? Eles são parceiros. E eles estão ligados para a nossa saúde física, emocional, mental. E esses 2 pontos nos ajudam muito a entender, né? Que o quão é importante separar um tempo pra gente, não é verdade? Exatamente. E você pode chamar de Nina. Pode. Você, Nina, tá? A sua fala inicial já foi falando dessa importância, porque olha quando você fala, mesmo com criança pequena, então quer dizer, mesmo assim você consegue arrumar um tempinho para também cuidar de você. Eu consigo, eu consigo. E assim, a gente. Isso é muito importante para mim. E muitas pessoas às vezes me questionam: ah, mas você consegue mesmo? Você dá conta? Gente, eu dou conta. Eu tenho uma rede de apoio que me auxilia muito, sabe? Eu tenho a minha mãe com quem eu posso contar, meu esposo, como ele é precioso para mim, como ele é precioso na minha vida. Ele me auxilia muito. Inclusive agora, nesse momento, ele saiu com os 3 para eu poder fazer essa live com você. Então ele saiu, foi dar uma voltinha com eles. Falei para ele, daqui 1 horinha mais ou menos você volta. Legal, né? Muito bom. Eu queria ali que você falasse um pouquinho pra gente sobre a parte psicológica da coisa, né? Poxa, será que a autoestima influencia tanto assim nas nossas vidas, no nosso dia a dia? As meninas estão falando aqui que as nossas makes estão maravilhosas. A gente tenta, né, Eli? Olha só, eu não ia falar na primeira, mas você está insistindo nessa palavra, a gente tenta. Então, olha só, vamos começar já a colocar na prática aqui, lá nos stories. Teve muitas perguntas assim, como eu faço? Como eu posso começar? Então, a gente vai falar mais disso no finalzinho, mas eu coloquei lá nos meus stories, e aí eu me apresentando aqui, né? Eu sou psicóloga, eu também tenho especialização em terapia familiar sistêmica, sou pós-graduada na sexologia, então eu também sou sexóloga. E aí, quando você fala dessa rede de apoio,
apoio, né, da mulher que tem as crianças, trabalha também. Essa é uma das motivações, Nina, aonde eu vou eleger o público feminino para trabalhar. Sim, Porque eu enxergo muitas dores na mulher, nessa questão de lidar com essas multitarefas. Então, quer dizer, quando você traz essa experiência que você tem uma rede de apoio, o seu marido te ajuda, ele é um parceiro, um companheiro seu, sabe quem são os maiores beneficiários dessa parceria? nós mesmos, os nossos Além de filhos. Além de vocês, os seus filhos. Por quê? Porque como que as pessoas sempre falam, né? O que é autoestima? A gente também vai falar disso. Mas tem uma pergunta que as pessoas não fazem. Sim. Uma curiosidade, né? Como é que a nossa autoestima ela é formada? Então, assim, a nossa autoestima ela é formada primeiramente pela autoestima dos nossos pais. Sim. Então, por exemplo, hoje eu vi um vídeo você fazendo nos stories, você estava gravando um vídeo, né? Ali você estava tentando e você de fato estava conseguindo. Só que o que aconteceu? O seu bebê começou a chorar. Começou. Então, o que acontece? Se o bebê ele tem uma mãe muito estressada, né? Uma família que é muito conturbada as relações, são pais muito inseguros. Então, quer dizer, a sua disponibilidade psicológica, interna, o seu emocional, ele começa a ficar abalado, né, o dos pais. Sim, Então, quer sim, dizer, na hora da relação com aquela criança, se ali naquele vídeo você desse um grito com o seu bebê, ou você pegasse ele no colo com rancor, com desconforto, e essa situação vai se repetindo, ou, por exemplo, às vezes uma mãe, ela ali não programou muito bem a gestação e ela acaba sendo mãe muito novinha e não tem muita sim, experiência de vida. Então, ela se sente o quê? Às vezes muito insegura. Então, sim. aí, essa insegurança, Nina, ela começa a ser transferida para o filho. Eu E acredito até, Li, que é transferida na barriga, né? Eles sentem uma certa insegurança quando eles já, se a gente tiver, eles sentem na barriga. E eu acho que a autoestima também ela deve ser formada ali desde o ventre, né? Na verdade, é assim, a autoestima mesmo, ela vai se formando quando ela está na primeira infância. Mas isso que você Uhum. está falando são o que o bebê, ele recebe as reações fisiológicas. Então, por Exato. isso que quando uma mãe, por exemplo, faz a opção de ter a cesárea, é até importante, né? Eu fiz isso com o meu filho, né? De a gente ir falando ali, olha, hoje a gente vai se conhecer. Por quê? Porque a criança, ela está ali protegida naquele cenário, e no parto da cesárea, o corpo, ele não vai, porque no parto normal, o corpo, ele vai emitindo informações. Então, Sim, ele começa a restringir alguma substância, ele começa mesmo, como diz, entrar em trabalho de parto. sim, Então, até tem um estudo que diz que o primeiro grande sofrimento do ser humano é o nascimento. sim, Então, quer dizer, ele está sendo informado disso. Então, uma gestação que a mãe passa muito nervoso. Aí, o que acontece? Essa criança, ela constantemente, ela recebe aí um estresse. sim, Então, na verdade, isso vai já fazendo parte ali da formação daquele indivíduo, mas não em si a autoestima. sim, Então, a concordo. autoestima ela vai sendo formada mesmo ali naquela primeira infância, até os 7 anos. É aí Uhum. que, se você tem os pais que têm uma boa autoestima, ele vai passar, porque a criança, o que ela faz? Enquanto ela não tem autoestima formada, ela se empresta da autoestima desse adulto, e não necessariamente só o pai e a mãe, tá? Mas aqueles que Toda a estão ao questão. redor, né? Exatamente. Isso é muito legal. Inclusive, quero compartilhar aqui com você. Eu estava terminando de me arrumar e assim, para eu me arrumar, eu coloquei o bebê no carrinho, né? Ou eu coloco ele aqui no cercadinho e fico do ladinho dele, me arrumando. Então, eles ficam vendo, eles estão sempre ao meu redor, não tem como. É a galinha com os pintinhos em volta, assim, né? E eu terminei de me arrumar, minha filha falou assim para mim: Nossa, mamãe, como você tá linda. Eu falei: Ah, obrigada, filha. Você também é linda.
Aí o Rafinha falou assim, a mamãe vai sair, ela tá toda arrumadona. Aí eu até explicar pra ele, né? Não, Rafinha, mamãe vai fazer uma live, a mamãe tem que estar arrumadinha. Mas eles já sabiam que eles iam passear com o papai. Então, é um negócio muito... A gente tem uma parceria muito legal, eu com o Rafa. Aí a gente estava falando, né, sobre essa parte de que a autoestima é formada na primeira infância, né? O meu mais velho já tá indo, já tá saindo da primeira infância, porque ele já fez 7, o ano que vem ele já tá com o segundo ano, ele tá todo, né? Mas eu queria falar também sobre os homens em si, né? Porque não é só a mulher que tem autoestima, o homem também tem que ter, não é verdade? Sim. E aí, muitos homens se sentem assim. Eu recebi algumas perguntas, e um rapaz me perguntou assim: como eu sei se tem baixa autoestima? O que você tem, assim, para ajudar essa pessoa? Ó, eu vou trazer aqui. Antes, a gente vai para frente, vai para trás, para ir A gente primeiro vai. contextualizando, né? Eu tenho esse viés Isso. aí de ir ensinando, então eu gosto bastante dessa questão de contextualizar. Porque, e aí é independente de gênero, tá? Então, quando a gente fala de autoestima, sabe por que a gente fala assim, às vezes, é baixa autoestima ou elevada autoestima? Isso tem a ver com o significado, com o conceito. E muitas pessoas confundem autoestima com autocuidado. Né? Sim. Então, por exemplo, a autoestima, né, como já vem o nome falando, é estima. Então, é o quanto que você tem uma estima por você mesmo. Só que essa estima, ela não está ligada somente aos aspectos externos. Ela está Não. ligada ao valor. Então, por isso que a gente fala que é baixa autoestima, porque então quer dizer, você pode ser uma pessoa que tem um valor considerado baixo, né? Ou Sim. você tem uma elevada autoestima. Então, quer dizer, o valor que você dá para si mesmo, o valor que você dá para as coisas que você faz, o valor que você tem, né? Como você se sente, é o seu valor. Então, isto é autoestima. E aí, como que eu vou, né, reconhecer isso? Como que eu vou reconhecer, então, se eu tenho uma baixa autoestima ou se eu tenho uma autoestima elevada? Existem alguns comportamentos. E Sim. aí eu separei aqui algumas situações do dia a dia. Então, como eu falei da questão dos seus filhos, então aquela pessoa que ela vive estressada, tudo para ela é um motivo, mas não é um estresse comum. É aquela pessoa que você olha e fala, nossa, ela está sempre de mau humor. E é uma Sim. pessoa que ela se sente muito cansada. E não é um cansaço físico, É um porque cansaço mental, né? isso demanda muita energia, né? Sim. É uma pessoa que ela está sempre se questionando, por que que eu sou assim? Tentando entender. Por que que eu faço isso? Ou ela nunca está satisfeita com a produtividade, com aquilo que faz. Sabe aquela Uhum. pessoa que quando você elogia, você fala, nossa, você fez um trabalho muito bom, aí ela fala, ah, mais ou menos, podia ser melhor. Sim. Então, ela está sempre nessa questão essa busca da perfeição. Né? Sim. Então, Ela acaba sendo uma pessoa perfeccionista, né? eu vejo muito isso nos posts, né? Nos comentários. As pessoas falam, nossa, como eu cobro muito de mim, nada tá bom. Então, quando você é uma pessoa que está sempre insatisfeita, uma pessoa que também, um outro comportamento, é aquela pessoa que está sempre sisuda, séria, nunca Carrancuda, sorri. né? Com aquela carranca, Tá? assim, né? E ela, às vezes, ela é sempre desconfiada, assim, sabe? Ela desconfia de todo mundo, não confia nas pessoas. Por quê? Porque essa questão da baixa autoestima, às vezes a pessoa se torna o quê? Uma pessoa muito insegura. Sim. Então, ela fica ali desconfiando de todo mundo. É aqui, Ó, a Dani está dizendo uma pessoa pessimista com a vida, né? isso, e aí tem dois fatores também, que é assim, ó, essa pessoa que ela é muito pessimista, ela acaba sendo o quê? Ela acaba, muitas vezes, culpando as pessoas por tudo de errado que acontece. E É aquela acontece ao pessoa, redor dela, na vida dela, né?
Então, é Ele tá aquela pessoa que ocupado. tá sempre no lugar da vítima, do Sim. vitimismo. Então, assim, ó, esses são alguns dos comportamentos. E aí também tem um outro comportamento que é assim, ó, a dificuldade da pessoa fazer amizades novas. São pessoas, Sim. né? Pessoas com baixa autoestima. Se ela tiver uma situação onde ela pode escolher ficar em casa ou ela sair para lugares novos, diferentes, ela sempre vai escolher ficar sozinha. Ficar sozinha. É interessante, né? São comportamentos que às vezes pra gente é meio corriqueiro e a gente não acaba não prestando muita atenção, né? E a gente acha, acaba naquela síndrome, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, síndrome Gabriela, né? E aí a pessoa às vezes não quer mudar porque acha que tudo bem, não tem nada a ver. Mas tem E tudo a aí, ver, né? isso que você está falando é também uma. Como que eu posso medir, né? Até que ponto que isso é prejudicial ou não, né? Até que ponto, porque assim, ó, então assim, um ser humano ele não nasce com autoestima, ela vai sendo formada nessa primeira infância. Sim. E aí, então aí eu formei minha autoestima e aí eu vou viver a vida toda ali no mesmo padrão? Não, Não. né? Então a gente É. vai ter os altos e baixos. Aí a gente entra numa outra perguntinha aqui, que algum seguidor me mandou. A autoestima pode variar com o tempo? Claro, Então, né? porque o que acontece? A autoestima, ela tem três pilares muito importantes, que é Uhum. a autoaceitação, o autorrespeito e a autoconfiança. Hum, Então, por exemplo, nós estamos aqui fazendo lives, né? sim, Por mais que a gente esteja, estou acostumada a fazer live, mas toda live é um evento novo. é um evento novo. Dá aquele friozinho Olha, na barriga. essa semana eu estava eu fiz uma live onde eu fui convidada para falar de inteligência emocional. E Hum, aí eu estava falando sobre essa questão da aceitação, de você, porque né, gestar as adversidades. E aí, sim. sabe o que aconteceu, Nina? O meu celular, que ele não ouça isso, tá? Ó, isso é passado. O meu celular começou a aquecer. Ai, ai, E nunca aconteceu isso comigo. E aí ele começou a desligar no meio da live. ai. Nossa, e assim, a anfitriã, ela levou de boa. Enquanto eu Ah, caía, voltava, caía, ela foi aí fazendo um resumo. E aí, o que aconteceu, né? Então, assim, como que a gente lida? Ali naquele momento, né, eu poderia começar a me criticar. Porque assim, eu sim. já sabia que o meu celular estava carregado, né? Por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu deixei isso acontecer? Porque coisas na vida vão acontecendo e a gente tem infinitas atividades. Sim, com Então, certeza. né, não é isso, e aí trazendo esse exemplo do valor, né? O fato de ter caído, de não ter acontecido como previsto, isso não me faz uma péssima profissional. Não, Né? Isso imagina. não tem a ver com o meu valor, entende? Mas quando uma pessoa ela tem uma baixa autoestima, aí é o que você falou, tudo é ó céus, Ó, vida. e por que que isso só acontece comigo? Tudo A gente acontece se comigo. vitimiza, né? A gente acaba se vitimizando. Eu queria. Bom, vou dar um okzinho aqui que já está respondida essa pergunta, né? Saber se a gente tem se a gente tem ou não a baixa autoestima. Eu queria ler um pouquinho aqui dos comentários, ó. A Isa Tripoloni está falando aqui que ela era bem assim, desconfiava até da sombra. Vamos ver aqui. A Dani, lá do Canadá, está dizendo que ela, com 22 anos, tinha baixa autoestima e vivia em prol da aceitação das pessoas. E que era horrível, que ela deu um basta quando saiu do Brasil e foi viver outras experiências. A Isa também está dizendo aqui que passou boa parte da vida esperando a aceitação das pessoas, sempre preocupada com a opinião alheia.
Aí a gente acaba caindo numa outra perguntinha, Li. Olha, como não deixar as opiniões abalarem a nossa autoestima? Existe vamos dizer assim, algum recurso que a gente possa usar para não deixar que as opiniões, às vezes, críticas, né? Críticas, não sendo críticas construtivas, críticas destrutivas, às vezes chegam assim, pega a gente de surpresa e a nossa autoestima que estava assim, vamos dizer assim, estável, vai lá para baixo. Como a gente faz? Então, é assim, ó, esse é um processo que eu falo que é um processo para a vida, né? Porque a gente, ao longo da vida, a gente vai tendo experiências agradáveis e desagradáveis. Sim. Então, tem algumas coisas que chamam a atenção, que é essa questão da preocupação da opinião alheia, né? Então, assim, vamos pensar, por que a gente fica tão escrava da opinião das pessoas? Então, que quando eu falo dessa primeira infância, então tudo isso começa a ser formado, né? É um movimento normal da criança do quê? Você tem criança pequena, você faz isso toda hora. A gente vai o quê com a criança? A gente vai validando. Ah, muito bem, parabéns. Não é assim? É isso mesmo. Só que assim, ó, será que quando a gente vira adulto, a gente cresce, aí a gente fica esperando? Ah, fica, né? Porque a gente acaba que a gente entra, fica condicionado o cérebro, né? A fazer e ser recompensado. Ou mas, então, a aceitação, né? Mas assim, ó, quem disse que essa recompensa, ela precisa vir do outro? Ah, isso aí é um ponto, hein? Porque, ó, então assim, ó, a criança, ela é dependente do adulto. Então, o que acontece? Quando você fala, a gente ficou condicionado, aí tem o quê? Os padrões automáticos. Sim. Então, a gente cresce e aí, o que acontece? Em vez da gente fazer a birra, né? Porque a criança, ela o quê? Ela faz a birra. O adulto faz o quê? Ele fica se vitimizando, ele desenvolve sentimento de inferioridade. Ai, o outro que é bom, eu fui excluído. E aí a gente vai, às vezes, a gente vai vivendo uma vida esperando aquele tapinha nas costas, esperando aquele reconhecimento, né? Então, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui. Você falou assim, ó, seus filhos viraram para você e falou assim, nossa, mamãe, como você tá bonita. Ótimo, né? Faz parte, o ser humano, uma das necessidades básicas é o reconhecimento. Sim. Mas, se esse reconhecimento não vier de fora, por isso que a gente tem essa coisa do valor. Né? Então, assim, uma dica. Eu, enquanto mulher, eu olho ali no espelho e eu gosto do que eu vejo? Então, ó, lembra, gente, que eu falei do pilar da autoaceitação? Sim. Né? Eu acabei de postar uma caixinha lá de resposta, onde eu falei assim, quanto que você fala isso para você? Ah, eu sou horrível. Ah, para que eu vou me arrumar? Eu tô gorda. Ah, eu sou magra demais. Ah, para que eu vou fazer maquiagem? Isso é bobagem. Para que eu vou cuidar de mim? Não tenho tempo. Sim. Ou quando, então, porque tem uma coisinha aí, né? Um vício também. Então, quando eu brinquei com você, eu falei, olha, eu não ia falar, mas é a segunda vez que você fala, né? Você se produziu, você se arrumou, você se preparou para esse momento aqui agora. Sim. E aí, mas sabe o que acontece? A gente, Nina, a gente tem um quê de nos sustentar. Né? Então, quando a gente está toda montada, a gente está bonita, a gente fala, a gente tenta. Dá pro gasto. Acaba sendo um desmerecimento, né? Quantas vezes, olha, responde aí, mulherada, né? Ou até os homens mesmo que estão presentes. Quantas vezes alguém chega para você e fala assim, nossa, que roupa bonita. E aí você vira e fala assim, ai, mas é tão velhinha essa roupa.
Quem Levanta a nunca? mão. Eu vou levantar até o pé. Muita gente faz isso, né? E a gente acha que é tão normal, não é verdade? E eu queria Então, também. assim, ó, Não pode falar. as pessoas estão falando, né? Como que a gente faz, então, para se blindar, né? Como que a gente faz para quando há uma pessoa que falou que mudou? Será que quando essa pessoa mudou de país, o fato dela começar a se relacionar com novas pessoas, e aí ela está num novo ambiente, então talvez ela começou a se permitir a experimentar nova relação com ela mesma? Será? Ah, Entende? essa é uma boa, foi uma boa colocação mesmo. Porque assim, acaba que a gente fica refém de nós mesmos, né? Daquele negócio, ai, aqui todo mundo me conhece, não é? E aí ela ter mudado para um outro lugar, pessoas diferentes, novas, vai conhecer outros lugares, respirar novos ares, né? Às vezes eu acho que a gente também tem muito medo, e é um medo que é irreal, não tem por que ter medo de se expressar e de ser o que você gosta de ser, né? Muito interessante. Uma outra pergunta. Me perguntaram qual a importância da autoestima. Ó, eu vou trazer aqui, porque assim, eu gosto de trazer, de certa forma, mais para nossa realidade, assim, sabe? Para o Sim, dia a dia, né? Porque sim, aí, igual você, quando eu falei esse exemplo agora, você falou, nossa, eu me vi. Então, conforme eu vou trazendo situações do dia a dia, às vezes a pessoa se identifica mais fácil. sim. Então, assim, ó, quando você tem uma baixa autoestima, a gente acaba se colocando num lugar de refém, né? E alguns comportamentos nossos vão ficando prejudicados. Por exemplo, uma pessoa de baixa autoestima, o que ela acaba fazendo? É uma pessoa que aceita ou acaba se envolvendo em relacionamentos abusivos, né? Em Uhum. relações tóxicas. Ela vai ter, como eu falei, né? Um dos pilares é a autoaceitação. Então, ela vai ser uma pessoa prejudicada nessa questão da autoaceitação. Então, ela Porque vai ter muita dificuldade. ela vai achar que o outro tem que aceitá-la, né? Quando na Por quê? realidade ela tem que se aceitar. Exato, porque assim, ó, a gente vai funcionando como um pêndulo. A vida, ela é ela não é linear, ela é um constante, um equilíbrio. Uma Então, gangorra. isso, muito bem. Se eu não me aceito, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma pessoa que compense. Então, olha só, aquela história, né, de encontrar a metade. Ah, eu encontrei a metade que me faltava. Repara que quando eu falo eu encontrei a metade que me falta, é porque então eu já me sentia uma metade, não uma pessoa Sim, inteira. exato. É. Entende? Então, quer dizer, eu dependo daquele outro para me completar. E não é bem assim, porque assim, nós somos seres inteiros, Nós não fomos feitos por entende? metades, né? E aí, por exemplo, qual é um outro prejuízo? Quando eu tenho uma baixa autoestima, eu vou fazendo o quê? Eu vou criando uma ansiedade. Sim. Vou criando vou ficando uma pessoa insegura. Eu quero sempre ficar pensando ali no futuro, o que vai acontecer, mas será que vai dar certo? Será que não vai? E é sempre um pensamento negativo, tá? Não é uma esperança, não, é sempre Não uma é, coisa fica ruim. gerando aquela expectativa, né? É uma expectativa negativa. E aí também tem uma coisa assim, ó, quando eu falo, né, das relações familiares, e aí quando a gente falou daquela criancinha que recebeu aquele aplauso muito bem, então quando isso também não é muito. Quando você sentiu que isso faltou, né? Porque assim, às vezes, a gente tem sempre que eu gosto, quando eu falo da família, né? Do sistema familiar, os nossos pais, né, eles entregaram, eles dão pra gente mais do que eles receberam.
Com certeza. Então, por exemplo, nós que temos filhos, eu tenho filhos adolescentes, você tem filhos pequenos, com certeza você está dando para os seus filhos mais do que você recebeu. Mas os seus filhos também não vão ficar satisfeitos. É. Porque isso Eles faz vão, lá parte. na frente, eles vão oferecer mais ainda, né? Por quê? Porque a vida, ela é uma experiência, né? De prazer e frustração. Sim. Entende? Então, assim, nunca vai estar bom, nunca. A não ser, né, algumas pessoas, alguns mestres iluminados que atingiram a ascensão e que não é nosso caso, os réis mortais. Verdade, verdade. A gente acaba. Tem que trazer para nossa realidade, né? Que a importância da gente dar valor para nós mesmos. E que esse valor seja um valor, vamos dizer assim, justo. O que é justo, né? Na nossa Então, mas concepção. percebe que é assim, ó. Quando as pessoas às vezes, as mulheres principalmente, né? As mulheres se cobram mais que os homens. Ah, com certeza. Então, as pessoas falam assim, não, mas eu podia ter feito melhor. Mas assim, ó, percebe que essa fala, ela também tem uma fala de um lugar, de uma certa arrogância. Ah, com certeza. Com certeza. Uma Porque certa soberba, né? a gente sempre vai poder ser melhor, claro que vai. Né? Então, é aquela história, né? Nada se cria, tudo se copia, vai modelando, vai reproduzindo, vai inventando, né? Vai renovando. Então, quando a pessoa coloca assim, mas podia ter ficado melhor, então eu costumo falar nas sessões assim, tá, se podia ter feito melhor, por que não fez? Era o que eu ia falar. Era o Né? que eu tirou as palavras da minha boca. Porque você já não Então você fez o não. seu melhor. Se você podia ter Mas feito melhor, assim, por que ó, você já não fez? você não fez o seu melhor porque não estava ao seu alcance. Muito Você bom. fez o que você pôde. Então, assim, tem uma. Se tiver bastante mamães aqui na live, né, ou que vai ouvir depois. Então, o que eu vou falar agora pode ser um lugar que a mulher, às vezes, ela encontra de conforto, né? Porque a mulher, quando tem filhos, principalmente filhos pequenos, eu costumo falar que quando nasce o filho, do outro lugar já nasce a culpa. Ah, sim. Na hora que saiu o Então. filho, aí vai sair, saiu a placenta e sai a culpa. Então, a gente é a mãe que a gente pode ser. A gente é a esposa que a gente consegue ser. Né? Eu sou a profissional ali que, naquele momento, eu consigo ser aquela profissional. Né? Se de repente, pessoas que Sim. passaram comigo há 18 anos atrás e passar comigo agora, vai falar assim, nossa, que mudança. Entende? Que mudança e que seja para melhor, né? Então, quer dizer, Realmente. mas como que você vai, né, quando a gente se forma, quando você é um recém-formado, você está fazendo ali o melhor que você pode. O que está no seu E você vai, conhecimento, né? e ao longo da vida, a gente vai aperfeiçoando. E a gente vai adquirindo conhecimento e é importante a gente absorver, né? Absorvendo conhecimento é que a gente vai melhorando. Não tem como, né? Absorvendo e a gente colocando em prática. Sim, porque também não adianta só absorver e ficar lá no papel, né? Outra perguntinha. Como a gente pode melhorar a nossa autoestima? Olha, Mesmo, tá e bem. mesmo assim, melhorar a autoestima mesmo sendo fora do padrão de corpo. Tem duas coisas distintas aí, olha, Numa né? mesma Porque pergunta. quando a pessoa fala assim, ó, é como se ela estivesse falando assim, como que eu posso me aceitar fora dos padrões? É como se ela estivesse falando assim. Então, na pergunta dela já tem uma resposta. Ela está dizendo que existe um padrão. Existe? Eu acho que não.
Eu né? acredito E assim, assim, a mídia diz que existe o padrão, né? Mas eu acredito que a gente tem que transcender esse padrão, sabe? Transcender. Eu acho que aquela gordurinha, aquela pelanquinha, gente, é tudo tão. Não tenho nem palavras assim, porque efêmera. isso, essa é a palavra. É tudo tão efêmero que você, meu, tem gosto pra tudo, não é verdade? Tem gosto pra tudo. Essa questão do padrão, né? Aí as pessoas podem falar assim, ah, duas fora da casinha, que dizendo que não tem padrão. Então tá bom, né? Então para que você fica lá fazendo seus pilates, correndo, fazendo um monte de coisa, cuidando do seu corpo? Porque é importante eu cuidar do meu corpo, né? Eu cuido do meu Sim, corpo, na minha vida pessoal, é questão de saúde também. com Mas certeza. assim, a questão do padrão, ela existe. Porque o padrão, ele vai mudando conforme valores de cultura e Sim, tempo. Então, se a gente for fazer um estudo da raça humana, lá da Idade Média, de outros séculos, vamos imaginar que aquelas esculturas, né, elas pudessem criar vida e olhar a mulher de hoje, né, aquelas mulher gordinha, por quê? Porque ah, elas iam torcer o antigamente, nariz pra nós. né, elas, por quê? No começo, lá atrás, em outras eras, a mulher, o que que ela tinha algumas funções específicas, Sim, que era, né, gestar a procriação, então, quer dizer, ela e cuidar ali do lar. sim. Então, a mulher era vista como o quê? A mulher, né, aquela boa parideira, então ela precisava ali daquele tronco, daquela anca, que é o quadril, por quê? Para parir muitos, porque era um atrás do outro, não era, antigamente? Sim, com certeza. Então, esse era o padrão cultural da época, era aquelas mulheres suculentas, né, com várias, Volumosas, rechochuda, né? fofinha, isto. E aí tem até um vídeo muito legal que ele vai mostrando de décadas a décadas a transformação até a gente chegar hoje. Então, Hum, hoje o padrão de beleza é um padrão muito diferente de antes. sim. Porém, você outro dia estava visitando uma loja. As mulheres falam muito isso, né? Que às vezes você vai numa loja e aquele modelo do manequim, ele parece que ele só ele é focado para um único estilo, um único formato de De corpo, corpo, é. né? Eu Então, assim, vou até confessar aqui que eu separei alguns looks lá na loja para fazer foto e eu falei assim, esse não. Não, eu achei que não me caiu bem, porque eu falei assim, essa roupa fica bonita no manequim. Pensei comigo, entende? sabe? Porque, E olha, realmente, e aí já tem a resposta para outra, né? Para a mesma pergunta quando você falou. Como que eu vou me adequando? Então, assim, eu posso ir olhando eu me sinto bem? Ah, estou me sentindo bem com essa blusa, com essa estampa? Ok, então é aquilo que eu me sinto bem, isso mesmo. entende? E aí, assim, mas um tempo atrás eu passei por uma consultoria de estilo. Ah, eu sou Nossa, doida para fazer. Nunca fiz. eu fiquei maravilhada, né? Por quê? Porque ela faz várias combinações diferentes, ela vê o formato do seu corpo e aí ela escolhe os modelos de acordo com o formato. Então a roupa tem um caimento. Então, quer dizer, não é qualquer roupa que é para mim, é o que você falou. Ah, essa roupa não é para mim, É. entende? Então O eu caimento não preciso. fica legal, o corte não foi feito para aquilo, né? Existem cortes e modelos que valorizam e que escondem aquilo que você precisa, não é verdade? Eu acho que vai Sim. muito mais da questão de você saber se vestir, saber se maquiar,
né? Que nem eu fui fazer uma maquiagem, eu sei que eu tenho um rosto hexagonal, então tem algumas coisas que eu não gosto, que eu escondo, tem coisas que eu gosto, que eu evidencio, e isso vale para maquiagem, vale para roupa, vale para comportamentos também? Repete a pergunta, que a gente vai falando e aí eu não sei se eu É estou verdade. falando. A pergunta é: como posso melhorar a minha autoestima, mesmo sendo fora do padrão de corpo? Então, ó, o que eu pensei em falar tá conectado. Eu preciso fazer o quê? Então, vamos falar, eu escolher então algo que fica melhor para mim. E o que eu estou fazendo, né? Se eu for falar na linha psicológica ou comportamental, eu estou o quê? Evidenciando o meu ponto forte. Não é? Então, assim, eu estou Sim, evidenciando aquilo que eu mais gosto em mim. Então, sim, quando eu encontro quais são as minhas qualidades, o que é que eu... Lembra, a gente está falando de autoestima, o quanto que eu me valorizo. sim, Então, se o meu talento, né, como eu estou falando aqui, se o meu talento é explicar nos mínimos detalhes, colocar a situação do dia a dia, então quando eu vou fazendo isso, eu preciso o quê? Me parabenizar, falar assim, nossa, olha como eu expliquei bem. Só que aí, aquilo que eu falei, né? A gente às vezes não dá conta, a gente fica, ai, mas aí eu vou ficar me achando. Qual que é o problema de você se achar? Né? se Qual que é o você é, problema de... se você é bom naquilo que você está falando, né? Então, um outro comportamento que ajuda a gente a elevar a nossa autoestima é o quê? É a gente parar de se comparar com outras pessoas. Verdade, verdade. Aqui, Nina, eu tô falando isso, mas aqui, ó, eu sei que ninguém que está nos assistindo faz isso, não. É só eu e Acho que até você, viu? a gente até tem que se corrigir também, não é verdade? Posso falar por mim. Eu escolhi esse tema porque eu acho que é um tema que fala muito comigo, né? Então, o que a gente está falando aqui vale para mim também, tá? Eu não sou aquela pessoa perfeitinha, aquela, ai, a Nina tem o corpo lindo, tem o rosto lindo. Não, todos nós somos imperfeitos a nosso ponto de vista, né? Ninguém é perfeito. Nenhuma de nós é Mulher Maravilha, não é verdade? Que dá conta de tudo e consegue fazer tudo e tacar maquiagem em dia, depilação em dia, não é verdade? Nós somos imperfeitos, mas nós temos que nos aceitar, assim, né? então, mas olha, isso que você falou agora, né, tem tudo a ver com a minha proposta do trabalho com as mulheres. Porque, Sim, assim, a gente sabe que isso não é legal. A gente sabe que a Mulher Maravilha é só um personagem. Mas, só que a, não no dia a dia, a gente quer chegar lá, né? A gente quer a ser gente ela. quer A gente quer ser o quê? A salvadora, a guerreira. Só que assim, ó, eu gosto muito de trazer a frase do filme, que a própria Mulher Maravilha no filme, a grande sacada do filme, qual que é? Ela fala assim, ó, eu quis salvar o mundo, mas eu entendi que eu primeiro preciso salvar a mim mesma. Com certeza. É uma Então, grande verdade. Então, assim, quando né, eu trabalho, convido a todas as pessoas que estão aí a me seguir, a conhecer o meu conteúdo, porque no dia a dia eu vou trazendo essas dicas, como eu estou Sim, falando aqui, né, de como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode, então, porque eu entendo que a mulher, o que ela faz? Ela vai se perdendo, Nina. A gente vai se perdendo e aí a gente quer salvar pessoas que não pediu ajuda. verdade. A gente, não é? A A gente quer gente abraçar quer o dar, mundo. a gente quer fazer o papel. Eu sou terapeuta de família e de casal. Aí quando chega o casal lá, eu vejo a mulher, ela quer dar conta do papel que é do marido, ela quer Sim, dar conta do papel que é da sogra,
Ela traz aqui, não, porque comigo vai ser diferente. Né? Não é? Então, quer dizer, ó, com isso você vai se perdendo. As mulheres hoje, elas têm muita dificuldade em ser feminina. Sim. Né? Por quê? Porque para dar conta de tudo isso tem que ser muito racional, tem que guardar muito as emoções, os sentimentos. Então, né, inclusive eu vou agora, a gente está em setembro, em outubro, eu vou trazer um curso onde eu vou falar desse passo a passo, né, para a gente, o curso vai chamar Reencontro com Si Mesma. Olha que porque maravilha! A gente se perdeu, e aí é bem o que você falou. Quando você falou assim, eu elegi esse tema porque é conhecimento de causa. E aí, sempre nos meus posts, eu gosto de uma frase que eu falo assim, ó, vem comigo que eu sei o caminho. Porque eu acredito que as mulheres, elas não precisam levar 20 anos, como eu, ali no autoconhecimento, para poder entender algumas coisas e fazer diferente. Sim. E aí fica muito mais fácil quando a gente tem alguém ali guiando, ensina, olha, aqui é melhor, olha, aqui vai mais rápido. Entende? Então, essa é a proposta. Muito legal. E para quem não conhece o trabalho da Li, vamos lá, vamos conhecer. Qual que é o seu Insta ali? Psicóloga? Psicóloga, vou ver se eu consigo escrever aqui, ó. Consegue Psicóloga Eliane S. Rosa. A Eliane, ela faz um trabalho lindo, viu, gente? Maravilhoso. Empoderando mulheres, né, Li? A gente tem que ser dona de nós mesmas, né? Exato. E você trouxe um tema que eu gosto bastante, que é assim, ó, e as pessoas falam, nossa, você tem um olhar diferente para o empoderamento. Porque essa palavra ficou meio distorcida, né? Porque as pessoas entendem que empoderamento... Entende como feminismo, né? Elas entendem pro lado do feminismo e não é isso. E que como se o feminismo fosse o contrário ali contra os homens, né? Que é aquela mulher que vai falar, ninguém manda em mim. Não tem nada a ver isso, Nada né? a ver. O empoderamento é esse poder que vem de dentro, né? É esse poder de eu assumir as minhas vulnerabilidades, né? De eu conseguir ser firme sem perder a minha doçura. Né? Eu acolher a minha família, acolher os meus filhos, eu incentivar ali aquela pessoa que está do meu lado, ó, até eu começo a me arrepiar quando eu falo isso. E eu permiti também, Nina, uma coisa que as mulheres têm muita dificuldade em ser cuidadas. Não, porque imagina, eu não preciso ser cuidada. Eu não preciso. É verdade, é verdade. Então, é uma coisa que a gente acaba entrando até no que eu falei na live anterior, né? Como dar conta de tudo, né? A gente não tem que dar conta de tudo, não é verdade? A gente não tem. A gente pode contar umas com as outras, não é? Exato. E assim, a gente pode ser feminina, a gente pode ser feminina e pode ir à luta ser guerreira e ser feminina. Porque hoje, quando a gente estava falando de padrão, a gente se perdeu porque assim, ó, a gente foi em busca da nossa autonomia, da liberdade. É claro que a gente ainda está no caminho, ainda falta muito. Sim. Só que assim, a gente acumulou funções. Exato. A gente continua com as responsabilidades da maternagem, do lar, do acolher, do proteger. Não é? Quantas mulheres eu ouço que falam assim, não, eu não contrato ninguém para me ajudar porque ninguém faz bem como eu faço. Verdade. Então, quer dizer, você quer ser a melhor mãe, você quer ser melhor, a gente quer ser melhor mãe, melhor filha, melhor esposa, melhor profissional, melhor aluna, melhor nora, melhor cunhada. A gente quer ser a melhor em tudo. Só que assim, ó,
uma coisa que eu vejo na minha vida. Quando eu estou sendo ótima profissional, tem alguma partezinha ali que está ficando para trás. É verdade. A gente não consegue levar tudo de uma vez, não é? Alguma coisa vai ser negligenciada, alguma parte da nossa vida vai ser negligenciada. Muito interessante, muito interessante. Li, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de falar sobre a Eu quero agradecer por a gente só se conhecia por mensagens, só né? por mensagem, por stories. Então, fiquei muito feliz do convite, espero realmente ter contribuído, somado. Eu acredito muito nessa força, né? Quando você traz as suas experiências, né? Eu trabalho com... Você é de que cidade, Nina? Eu sou de Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Então, ó, quando começar a voltar os eventos presenciais, eu faço workshops, rodas de mulheres. Ai, que Então, delícia. aí o que acontece? Quando a gente une várias mulheres, aí aquelas trocas, né? Porque às vezes a gente fica ali fechadinha no nosso núcleo, achando que só acontece algo com a gente, né? E não, né? Então, fica o meu convite aí para você, para todas as nossas colegas que estão nos prestigiando aqui, para participar desses eventos, né? E eu sou uma pessoa super disponível, então se tiver mais dúvidas, pode mandar um direct, pode mandar mensagem, que dentro do possível eu vou ali respondendo. E mais uma vez, obrigada. Imagina, eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Com certeza você agregou muito valor aqui para cada pessoa que assistiu, que esteve com a gente e também para quem vai assistir esse vídeo, porque eu vou deixar postado aqui no feed, vou postar no YouTube para quem precisar, quem quiser assistir no YouTube, vai estar no YouTube, gente. Ah, que legal. Tô lançando aí, tô começando, dando os primeiros passos ali no YouTube. Eu queria agradecer também a Criarte Wall, da Letícia, que mandou esse cenário lindo, maravilhoso para mim. Gente, ela tá de parabéns, porque, ó, tá real, não tá? E é tecido, eu vou mostrar, ó. Olha. É tecido. E é 3D, e é lindo. A Charme Art está dizendo aqui, a Branca da Charme Art está dizendo que vai organizar uma tarde de mulheres, que será o dia do amor próprio. Ai, que lindo. Olha aí, ó, pode me convidar que vai ser uma honra fazer parte, porque é o que eu estou falando, né? Essa importância da gente unir as habilidades, a capacidade, a potência, olha o quanto que a gente vai oferecer para essas mulheres. Olha eu já me convidando aqui, Nina. Ai, pode se convidar. Vamos, despenca aí de São Paulo aqui para o interior, que aqui também é muito bom. Eu queria agradecer a presença de cada mulher aqui, de cada pessoa, tá? Tivemos homens também assistindo aqui nossa live, que eu fiquei muito feliz. Eu gostaria de que você que assistiu, compartilhe esse conteúdo com uma amiga, com a sua mãe, sua vizinha, né? Às vezes ela tá precisando daquela palavra, daquele conforto, daquele abraço, né? Não esquece de seguir Nina Prado e Eliane, psicóloga Eliane S. Rosa. Vocês podem enviar as suas dúvidas pra gente, sugestão, escreve aqui nos comentários, né, Li? A gente vai tentar responder, pode também, pode pedir bis. Pode pedir bis. Manda lá no direct também pra gente, qualquer coisa, né? O feedback de vocês é muito importante pra nós, né, Li? Verdade. Então, vamos encerrar aqui? Estamos encerrando? Já? Um beijo, gente. Beijo. Beijo, Li. Muito obrigada por essa participação, por ter agregado tanto valor às nossas vidas hoje. Pode contar comigo para as próximas também. Obrigadão. Joia. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Foi muito bom.